Olá! Antes de começarmos nossos estudos do livro de texto do 100, vamos fazer um preâmbulo sobre aquilo que nós vamos estudar hoje neste vídeo, que é um assunto muito de difícil aceitação por parte do ego. Diria até constrangedor, pois ele aborda algo que o ego idolatra. E nós vamos ver que não passa de uma grande ilusão que nós temos quanto àquilo que vai ser tratado aqui. Então vamos ao nosso vídeo de número 140, da seção 4, A Ilusão e a Realidade do Amor, capítulo 16, O Perdão das Ilusões, do livro de Um Curso em Milagres, o 100. Nós vamos ler esta sessão com alguns comentários de nossa parte. Não tenhas medo de olhar para o relacionamento especial de ódio, pois a liberdade está em olhar para ele. Seria impossível não conhecer o significado do amor, exceto por isso, pois o relacionamento especial de amor, no qual está escondido o sentido do amor, é empreendido somente para fazer com que o ódio não seja visto, mas para não deixar que ele se vá. A tua salvação despontará com clareza diante dos teus olhos abertos à medida que olhares para isso. Não podes limitar o ódio. O relacionamento especial de amor não vai fazer com que ele não seja visível. Vai apenas empurrá-lo para o subsolo e escondê-lo de vista. É essencial trazê-lo para ser visto e não fazer nenhuma tentativa de escondê-lo, pois a tentativa de equilibrar o ódio com o amor que faz com que o amor seja sem significado para ti. Não reconheces a extensão da ruptura que existe nisso, e até que o faças, ela permanecerá sem reconhecimento e, portanto, sem cura. Então, aqui, por isso que nós alertamos sobre o assunto que nós vamos tratar aqui, que é basicamente sobre os relacionamentos especiais, que ele coloca em seu título nessa sessão de A Ilusão e a Realidade do Amor. O que são esses relacionamentos especiais? O próprio nome já diz, aquilo que nós consideramos como especial. São nossos relacionamentos familiares, em que nós dirigimos a nossa atenção, o nosso compromisso com essas pessoas e dirigimos, entre aspas, o nosso amor. Pois aqui ele fala que o relacionamento especial é onde esconde o ódio que nós não queremos ver. Então, por isso que nós mencionamos que era chocante isso para o ego, desconcertante, pois é onde ele investe toda a sua estrutura para se autoafirmar em suas posições estratégicas. E aqui ele diz: não tenhas medo de olhar para o relacionamento especial de ódio,
pois a liberdade está em olhar para Ele. Então, como ele fala aqui, nós não estabelecemos relacionamentos de amor, e sim de ódio. E por que disso? O amor, ele não pode ser fragmentado, não pode ser dirigido a pessoas especiais que nós consideramos como especiais. O amor, ele é dirigido a todos, o verdadeiro amor, pois ele não se segmenta em partes, não discrimina, e nós não podemos falar que amamos A e não amamos B. Isso daí, como ele diz, é a nossa ilusão nesta segmentação. E aqui ele ainda menciona que nós não imaginamos a dimensão dessa ruptura que ele diz nessas palavras. Não reconheces a extensão da ruptura que existe nisso, e até que o faças, ela permanecerá sem reconhecimento e, portanto, sem cura. Então, aonde nós mais investimos o nosso tempo, os nossos esforços, a nossa confiança, a nossa fé, ele diz que nós estamos investindo na ilusão desses relacionamentos especiais. É duro de se lidar com aquilo que está sendo dito aqui. Os símbolos do ódio contra os símbolos do amor encenam um conflito que não existe, pois os símbolos representam outra coisa e o símbolo do amor não tem significado se o amor é tudo. Passarás por esse último desfazer sem nenhum dano e emergirás daí finalmente como tu mesmo. Esse é o último passo para se estar pronto para Deus. Não desista da tua vontade agora. Estás perto demais e vais cruzar a ponte em perfeita segurança. Traduzido em quietude da guerra para a paz. Pois a ilusão do amor nunca irá satisfazer-te, mas a sua realidade que te espera do outro lado te dará tudo. Então ele diz que nesses relacionamentos nós vivemos a ilusão do amor e que isso nunca nos trará felicidade, nunca nos satisfará, pois é uma ilusão. E aqui nós podemos constatar isso na prática. Pelos resultados que colhemos de nossas relações especiais, que são conflitos, desentendimentos e, no final, separação. Mesmo aqueles relacionamentos que possam durar
por uma vida, mas que também terá um fim pela morte de um de seus parceiros. Por que ilusão? Por estarmos investindo em algo que é passageiro. O relacionamento especial de amor é uma tentativa de limitar os efeitos destrutivos do ódio, achando um abrigo na tempestade da culpa. É, se formos transparentes, honestos conosco mesmo, e se estamos vivendo um relacionamento especial, não abençoado pelo Espírito Santo, vamos colocar assim: estamos o tempo todo trocando as farpas da culpa entre os seus componentes, os seus parceiros, aquelas pessoas que você julga que ama. São trocas de acusações o tempo todo. E nós falamos que isso é amor. Não é à toa que a maioria de nossos relacionamentos terminam em conflitos, em disputas judiciais, etc, etc. Não faz nenhuma tentativa de erguer-se acima da tempestade à luz do sol, dentro desses relacionamentos. Ao contrário, enfatiza a culpa fora do abrigo, tentando construir barricadas contra ela e manter-se do lado de dentro. O relacionamento especial de amor não é percebido como um valor em si mesmo, mas como um lugar de segurança, do qual o ódio é cortado e mantido à parte. Tipo, não quero ver isso. O parceiro especial no amor é aceitável só quando ele serve a esse propósito. O ódio pode entrar e é até mesmo bem-vindo em certos aspectos do relacionamento, mas ele ainda é mantido pela ilusão do amor. Se a ilusão se vai, o relacionamento é rompido ou vem a ser insatisfatório com base na desilusão. Então, aqui, várias vezes, nós já vimos esses comentários, que um relacionamento saudável é admitido o conflito, a divergência. Veja, aqui ele não compartilha dessa ideia. Ele diz aqui que nós estamos colocando à parte essa ideia em que o ódio subjaz esses relacionamentos que justamente nos vem a causar esses conflitos. E nós não queremos olhar para isso. E encobrimos todo esse tipo de relacionamento especial sob o manto do amor.
Aqui ele diz: o amor não é uma ilusão, é um fato. Onde a desilusão é possível, não houve amor, mas ódio. Por que desilusão? Que a maioria das vezes nós nos desiludimos com os nossos relacionamentos, com os nossos parceiros, com as pessoas que estamos convivendo sob o mesmo teto, pois o ódio é uma ilusão e o que pode mudar nunca foi amor, pois esses relacionamentos estão constantemente sujeitos à mudança, de acordo com o estado emocional de seus componentes. É certo que aqueles que selecionam determinadas pessoas como parceiros por qualquer aspecto da vida e as usam para qualquer propósito que não compartilhariam com os outros, estão tentando viver com culpa ao invés de morrer de culpa. Essa é a escolha que vem, e o amor para elas é apenas uma maneira de escapar da morte. Eles o buscam desesperadamente, porém não na paz na qual, com contentamento, o amor viria a eles em quietude. E quando descobrem que o medo da morte ainda paira sobre eles, o relacionamento de amor perde a ilusão de que é o que não é. Quando as barricadas contra eles são quebradas, o medo invade e o ódio triunfa. Vamos colocar isso em termos práticos. Isso é o final de todos os nossos relacionamentos. E vejam como todos, ou seja, a maioria deles, terminam. Não precisa dizer como, todos nós já sabemos. Não existem triunfos no amor. Só o ódio tem qualquer ligação com o triunfo do amor. E ele coloca esse triunfo do amor entre aspas. A ilusão do amor pode triunfar sobre a ilusão do ódio, mas sempre ao preço de fazer de ambos ilusões. Então aqui a coisa torna-se bem complicada. Nós não vivemos o amor e vivemos sob o ódio que esta relação implica, segundo esses textos aqui, e segundo a nossa vivência. Vamos ser honestos. Porque isso é bem interessante e complicado ao mesmo tempo, pois nós vivemos uma ilusão em duplicidade. Vivemos um falso amor e vivemos a ilusão do ódio que não existe. Enquanto durar a ilusão do ódio, nessa mesma medida o amor será uma ilusão para ti. Era isso que nós estávamos comentando. E então, a única escolha que permanece possível é determinar qual a ilusão que preferes. Não há conflito na escolha entre verdade
ilusão. Vendo isso nesses termos, ninguém hesitaria. O conflito entra no instante em que a escolha parece se fazer entre ilusões. Porém, essa escolha não tem importância. O que ele quer dizer aqui? Nós estamos sempre escolhendo entre ilusões. Eu costumo brincar aqui. Eu não sei se caso ou compro uma bicicleta. Por isso que ele diz que essa escolha não tem nenhuma importância, por estar escolhendo entre ilusões. Onde uma escolha é tão perigosa quanto a outra, a decisão tem que ser uma decisão de desespero. Por quê? Porque nós não sabemos o que queremos por não sabermos quem somos. E por não sabermos quem somos, não sabemos o que queremos, pois partimos sempre da irrealidade daquilo que somos, que é a realidade que nós julgamos que somos, que seja o ego. E tudo que é decidido dentro dessas condições impostas pelo ego, nós estamos decidindo entre ilusões. A tua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e achar todas as barreiras que construíste dentro de ti contra ele. Não é necessário buscar o que é verdadeiro, mas é necessário buscar o que é falso. Então, como sempre mencionamos aqui, que a proposta, uma das propostas do contexto deste livro é o desfazer do ego. Desfazer daquilo que não é verdadeiro e real. Então, a nossa tarefa não é buscar o amor. Por quê? Porque nós já somos esse amor. Só que no ego nós não reconhecemos a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira origem, pois estamos aqui simplesmente por um amor infinito. E qual que é a nossa tarefa? É buscar e achar todas as barreiras que construíste dentro de ti contra o amor. E ele fala aqui, o que deve ser buscado é essas barreiras que são falsas. Quando elas são reconhecidas como algo que não é real em relação ao amor, elas são desfeitas, pois você não vai dar validade a elas. E aqui ele continua: toda ilusão é uma ilusão de medo, não importa a forma que tome. E a tentativa de escapar de uma ilusão para outra tem que falhar. Se busca o amor fora de ti mesmo, podes estar certo de que percebes
o ódio dentro de ti e tens medo desse ódio. No entanto, a paz nunca virá da ilusão do amor, mas só da sua realidade. Como podemos associar a busca do amor fora de nós, percebendo que isso seja ódio? Veja, todos nós estamos, de certa forma, buscando o amor fora de nós, adentrando a relação especial. Você está buscando o amor no parceiro, o amor nos seus filhos. Por isso que ele diz que nós não percebemos que isso é um ódio dentro de nós mesmos. E é de difícil ligação àquilo que nós achamos que é amor, seja ódio que nós estamos propagando. Pois se nós não encontrarmos o amor que somos, como podemos buscar em outra pessoa que está na mesma condição e está buscando fora de si? É impossível encontrar aquilo que estamos procurando. Simplesmente por não encontrar, porque ele já está ali e é você. Só que tem que você não reconhece, por isso busca fora. E o que você vai encontrar, segundo o texto aqui, é o ódio em vez de amor. Mas que, pela sacacidade do ego, pela camuflagem que ele faz, você dora a pílula como se tudo isso fosse amor. E você vai ficar eternamente em busca disso. Reconhece isso posto que é verdadeiro, e a verdade tem que ser reconhecida, se é que queremos distingui-la da ilusão. O relacionamento especial de amor é uma tentativa de trazer o amor para a separação. E, como tal, não é nada mais do que uma tentativa de trazer o amor para o medo e fazer com que ele seja real no medo, violando fundamentalmente a única condição do amor. O relacionamento especial de amor quer realizar o impossível. Por quê? Pois onde há medo é impossível existir o amor. Como? A não ser em ilusões. Isso poderia ser feito? É essencial que olhemos bem de perto exatamente o que pensas e que podes fazer para resolver esse dilema que te parece muito real, mas que não existe. Ou seja, tudo aquilo que nós temos como verdade dentro desses relacionamentos especiais, nós estamos camuflando o nosso medo. Medo de quê? O medo da solidão, por estar exatamente separados,
Separados de quê? Da nossa fonte. E, por termos essa mácula, digamos assim, que envolve a nossa mente nesse sentido de separação, por isso que ele diz que a nossa tentativa de trazer o amor para a separação é isso que nós vamos colher. E atrás disso tudo vem uma deformação que, em vez de amarmos as pessoas que tanto achamos que amamos, nós podemos odiá-las em vez de amá-las. Mas isso não é reconhecido conscientemente. Por isso que foi dito lá no início, que é constrangedor admitir esta possibilidade. E ele diz que, ao admitir essa possibilidade que não existe, mas que você primeiro tem que vê-la e constatá-la, parar de auto-enganar, aí que está a sua salvação desta situação conflituosa, que ele fala assim, que não, mas que não existe. Vieste até aqui e está próximo da verdade, e só isso se interpõe entre ti e a ponte que te conduz a ela. Então, quando nós vemos a ilusão que vivemos e a reconhecemos como ilusão, e que ela, por ser ilusão, não existe, o que torna-se possível é simplesmente a realidade. E a realidade que? A realidade do amor. E para amar, você não precisa fazer nada, pois você já é o amor. Deixa ele amar a você e a todos, não você querendo amar. Reconheça a sua verdadeira fonte e origem, da qual tudo se originou naquilo que é real. O céu espera silenciosamente e as tuas criações estendem as mãos para ajudar-te a atravessar e dar boas-vindas a elas, pois é a elas que busca. Não busca senão a tua própria completeza, e são elas que te tornam completo. O relacionamento especial de amor não é senão um pobre substituto para aquilo que te faz íntegro na verdade, não em ilusões. Sim, pois o relacionamento especial, ele simplesmente segmenta em determinadas pessoas, e aquilo que você compartilha com determinadas pessoas e que não pode ser compartilhado com outras, não é amor. Entende isso? Você cria um pequeno feudo impenetrável, isolado, onde prospera, como já falamos, o ódio, o ciúme, o desentendimento. E isso nos tira da integridade daquilo que verdadeiramente somos, nos tira da totalidade
de estarmos em união com todos os nossos irmãos, e sim vivendo e fortificando a nossa separação da fonte de Deus. Agora ele continua: o teu relacionamento com elas, ou seja, com as nossas verdadeiras criações, é sem culpa, e isso te permite olhar todos os irmãos com gratidão, porque as tuas criações foram criadas em união com eles, aonde se contempla todos, não alguém em especial. A aceitação das tuas criações é a aceitação da unicidade da criação, sem a qual jamais poderias ser completo. Nenhum especialismo é capaz de te oferecer o que Deus te deu e o que tu és unido a Ele no dar. Ou seja, nenhum especialismo vai te satisfazer. Nenhuma relação especial vai te satisfazer. Infelizmente, tenho que te comunicar sobre isso. Veja, e é isso que nós sempre estamos procurando, como se fosse a tábua de salvação, onde nós vamos encontrar o amor e a felicidade. E aqui ele diz o seguinte, que nós não vamos encontrar nada disso, a não ser ódio, ciúme, conflito. Todos nós sabemos disso, mas nós não queremos admitir isso. Por isso, nos enganamos. Do outro lado da ponte está a completeza, pois estarás totalmente em Deus, sem vontade de ter nada especial. Por que não ter nada especial? Pois você já é completo em si. Por que querer algo especial? Mas apenas ser totalmente como Ele, completando-o pela tua completeza. Imagina, nós completamos Deus que nos completa. A parte não vive sem o todo e o todo não vive sem a parte. Aqui há uma fusão e não a ideia da separação. Não tenhas medo de atravessar para a morada da paz e da santidade perfeita. Somente lá está a completeza de Deus e de seu Filho, estabelecida para a paz. O que ele diz aqui? Não tenhas medo de atravessar para a morada da paz e da santidade perfeita. É isso que é a nossa realidade. A paz e a santidade perfeita. Por que estou enfatizando isso? Pois isso seria a última condição que poderíamos aceitar dentro do ego, pois o ego não pode ver essa santidade perfeita e muito menos estar em paz, pois dentro dessa condição ele não tem existência. Somente lá está a completeza de Deus e de seu Filho, estabelecida para sempre. Não busque isso no desolado mundo da ilusão, onde nada é certo e onde tudo falha em satisfazer.
em nome de Deus, estejas totalmente disposto a abandonar todas as ilusões. Em qualquer relacionamento no qual estejas totalmente disposto a aceitar a completeza, e só isso, lá Deus é completado e seu filho com ele. Então aqui ele desfaz toda a nossa ideia do nosso relacionamento especial, onde essa completeza não existe, e sim uma segmentação daquilo que nós entendemos como amor. E o amor segmentado é uma ilusão. A ponte que conduz à união em ti mesmo tem necessariamente que conduzir ao conhecimento, pois foi construída com Deus ao teu lado e te conduzirá diretamente a Ele, onde está, na completeza totalmente compatível com a dele. Toda ilusão que aceitas em tua mente, julgando-a atingível, remove o teu próprio senso de completeza e assim nega a integridade do teu Pai. Então, toda ilusão que nós mantemos em nossa mente, seja qual for, e aqui ele está dizendo sobre os relacionamentos especiais, nega a integridade do teu Pai, pois toda ilusão é uma ilusão de separação. A ilusão subsiste dentro dessa ideia que nós estamos separados de Deus. E isso é algo que nós sequer imaginamos, pois é a causa de todo um mundo e de um universo baseado na projeção dessa separação. Qualquer fantasia, seja ela de amor ou de ódio, fantasia. Priva-te do conhecimento, pois as fantasias são o véu por trás do qual se oculta a verdade. É óbvio. Por isso, nós sempre estamos mencionando aqui que nós vivemos fantasias e não a verdade. E isso daí que é muito estranho, vamos colocar assim, porque nós traduzimos nossas fantasias como se verdade fosse. Para levantar o véu que parece tão escuro e pesado, só é preciso valorizar a verdade além de qualquer fantasia e estar inteiramente disposto a não te satisfazeres com a ilusão no lugar da verdade. Ou seja, temos que parar de alimentar as nossas fantasias. E, se a alimentamos, pelo menos temos consciência que estamos fazendo isso dessa forma e que nada daquilo que nós estamos alimentando é a realidade. Mais uma vez, por isso mencionamos que nós, em nossas fantasias, sem saber que são fantasias, nós estamos vivendo um sonho, e sonho não é a realidade. É simplesmente sonhos que parece que acontecem. Parecem. Não queres
ir através do medo para o amor? Pois tal parece ser a jornada. O amor chama, mas o ódio quer que fiques. Há um dilema. Não escute o chamado do ódio e não vejas fantasias, pois a tua completeza está na verdade e em nenhum outro lugar. Vê no chamado do ódio e em qualquer fantasia que surja para atrasar-te apenas o pedido de ajuda que se eleva sem cessar de ti ao Criador, ao teu Criador. Não iria ele te responder, já que toda a tua completeza é a sua? Ou seja, nós só completamos nele por ele ser completo? Ele te ama totalmente, sem ilusões, como tu tens que amar, pois o amor é totalmente sem ilusões e, portanto, totalmente sem medo. Aquele de quem Deus se lembra não pode deixar de ser íntegro, e Deus nunca esqueceu o que o faz íntegro. A tua completeza está na memória da sua integridade e da sua gratidão para contigo pela sua completeza. No seu elo contigo estão ambas, a sua incapacidade de esquecer e a tua capacidade de lembrar. Nele estão unidos a tua disponibilidade para amar e todo o amor de Deus que não te esqueceu. Então, aqui no final, o que é que ele quis dizer? Este elo que nós temos com Deus, em que Deus não pode ter capacidade de esquecer. Como ele diz, a sua incapacidade de esquecer. E nós temos a capacidade de lembrar quem somos. E nisso nós nos unimos naquilo que somos, em sua completeza. Aqui nós renunciamos a todas as fantasias da individualidade, da separação. Como você vai ser completo se achando só e separado? E dentro dessa condição, o que nos resta? É a busca por ilusão, pois isso nunca aconteceu. Você não está só e você é completo, mas não dentro das suas fantasias, dentro do ego, se achando só e solitário. Essa é a condição básica que vai sendo desfeita em nossa mente pelo Espírito, que é o desfazer de si como um indivíduo. Ou seja, desfazer de sua própria escuridão pela luz do Espírito, que te diz que você é um indivíduo separado, solitário, que está aqui, que é um miserável, etc, etc. O teu pai não é mais capaz de esquecer a verdade em ti do que tu és capaz em falhar em lembrá-la. Então, ele não esquece e nós não vamos falhar em lembrá-la.
sob a verdade daquilo que verdadeiramente somos. O Espírito Santo é a ponte até Ele, feita da tua disponibilidade para unir-te a Ele e criada pela sua alegria em união contigo. A jornada que parecia sem fim está quase completa, pois o que é sem fim está muito próximo. Quase o reconheceste. Afasta-te comigo firmemente de todas as ilusões agora e não deixes que nada obstrua o caminho da verdade. Nós vamos empreender uma última jornada inútil longe da verdade juntos, e então, juntos, iremos diretamente a Deus em alegre resposta ao seu chamado para a sua completeza. E isso se dá quando nós verdadeiramente renunciamos às nossas fantasias, às nossas ilusões, para que nós possamos renunciá-las, nós temos que reconhecê-las como ilusões, como fantasias. É só uma inversão no pensamento. Que seria isso? Tudo aquilo que você está vivendo e tendo como verdade não passa de ilusão. Mas é tudo, sem exceção. Por isso que nós mencionamos que nada se sustenta, ou seja, que não fica pedra sobre pedra. Esse que é o despertar para a realidade daquilo que você é. Quando reconhece que tudo aqui que você vive não passa de uma grande ilusão. Se relacionamentos especiais de qualquer tipo querem impedir a completeza de Deus, podem ter qualquer valor para ti, o que interferiria com Deus tem que interferir também contigo. Só no tempo parece ser possível a interferência na completeza de Deus. A ponte através da qual ele quer carregar-te te elevaria do tempo para a eternidade. Desperta do tempo e responde sem medo ao chamado daquele que te deu a eternidade na tua criação. Desse lado da ponte que leva à intemporalidade, tu nada compreendes, mas conforme fores pisando levemente sobre ela, seguro pela intemporalidade, és dirigido diretamente ao coração de Deus, no seu centro, e somente lá estás a salvo para sempre, porque estás completo para sempre. Não há nenhum véu que o amor de Deus em nós, juntos, não possa levantar. O caminho para a verdade está aberto. Segue-o. Sim, segue-o, mas deixe suas ilusões para trás. Deixe tudo para trás. Tudo aquilo que você entende, todas as suas certezas, e confia naquele que sabe. Por isso que é mencionado que, para nos libertarmos de nós mesmos, das nossas crenças, temos que confiar
naquele que sabe. E naquele que sabe está dentro da nossa própria mente, que é a luz do Espírito. E quando nós reconhecemos a nossa própria escuridão, quando nós atravessamos elas e reconhecemos como ilusões, pelo trabalho que o Espírito Santo faz incansavelmente em nossa mente, em todos, por isso todos vão ser salvos. Não há nenhuma distinção e nenhuma exceção. E aqui se quebra o poder de todas as religiões, de todas as segmentações que te dizem que vão te salvar. Pois a salvação não está fora de você. E é o Espírito em sua mente que a concede, não algo fora de você. E isso que é abandonar as suas ilusões, que o ego vai bater contra, vai resistir, até que a luz do Espírito, que é eterna, vai dissolver todas essas ilusões. Não há como escapar da realidade. E aqui nós terminamos o nosso vídeo, que ficou um pouco longo, infelizmente, mas que esperamos que você tenha paciência de ficar até o final e possa estar participando conosco do conteúdo desses ensinamentos. E agradeço a todos que puderam ficar até este instante. Até um próximo vídeo, que vamos entrar na seção 5 deste mesmo capítulo, que é o perdão das ilusões, em que seu título é A Escolha a Favor da Completeza. Até lá!